Boa noite, amigos. Tudo bom? Eu sou o Dr. Paulo Marcílio, sou médico, otorrinolaringologista e presidente atual da Academia Brasileira do Sono Regional DF. Hoje eu estou aqui dando continuidade às ações da Semana do Sono 2025 com um podcast especial em que eu reuni grandes especialistas na área para falar sobre um tema que geralmente é um pouco abordado de forma mais simplificada e de uma forma superficial. Mas a partir daqui eu espero que vocês tenham uma nova ideia de como enxergar o ronco e temos aqui para falar sobre o assunto nossas colegas, doutora Aliciane Mota e doutora Daniele Barreto, que convivem comigo profissionalmente. E aqui eu me sinto muito em casa de poder estar com elas e coisas que a gente troca de experiências no dia a dia e já conviveu com um longo caminho, né? Fazem parte da diretoria da AB Sono aqui no DF também. E a questão do ronco, a gente às vezes menospreza, deixa o assunto um pouco no nível da piada e, de uma certa forma, passa o assunto sem muita importância. Mas eu costumo dizer, ronco é coisa séria, né? É um lema que a gente tem já em outras atividades e que sempre que a gente puder levar a sério o ronco, eu acho que é importante esse assunto entrar em pauta. Primeiramente, gostaria que as minhas colegas se apresentassem para a gente conhecer um pouquinho de suas atividades e experiências. Oi, pessoal. Feliz mais uma vez estarmos aqui, né, Paulo? Mais uma Semana do Sono, levando informação aí para as pessoas. E, de fato, isso aqui é uma extensão do que é o nosso dia a dia, né? A gente já conversa entre si, já discute casos, já trabalha com isso. Mas vamos lá, eu sou Aliciane Mota, eu sou médica, otorrinolaringologista, com atuação em medicina do sono, mais especificamente na área cirúrgica. E hoje eu atendo em clínica própria e opero em hospitais, né? Minha formação em medicina do sono foi pela Associação Brasileira do Sono e pelo Instituto do Sono em adultos e adolescentes, né? Eu sempre amei esse tema, mas eu tive também um grande incentivador, que foi meu amigo Paulo, sempre me incentivando a ter uma formação atrás da outra. Então é muito bacana estar aqui entre amigos falando sobre um tema que a gente gosta tanto de estudar e trabalhar, né? É isso. Obrigado, viu, Aliciane? Você está sempre junto nas nossas batalhas aí. E você, Daniele, como você desenvolveu sua vida, sua experiência dentro do sono? Eu costumo dizer que o sono, ele me escolheu, né? Não foi uma primeira escolha, até porque existiam ainda poucos estudos, poucos profissionais aqui em Brasília, né, que atuavam já na área do sono, mas eu fui, né, felizmente convidada por um professor e caí dentro de um hospital que tinha um laboratório do sono, né? E a partir daí a gente começou a desenvolver uma pesquisa e o sono realmente ele, né, me cativou e eu venho buscando, né, tá sempre me aprimorando dentro dessa área. Eu sou fonoaudióloga, atuo dentro da motricidade orofacial, que é uma especialidade da fonoaudiologia, dentre 15 especialidades que a gente tem. E realmente a gente trabalha, né, com esse amor, né, com essa parceria e trocas, e a gente entende essa importância, né, dessa equipe que é multiprofissional e que é necessário para essa assistência mais completa do paciente que ronca, né, ou que esse ronco é apenas um sinal de algo mais, né, sério, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Justamente. Então, vamos primeiramente pontuar. Aliciane, afinal de contas, como você define ronco? Bom, então ronco nada mais é do que a vibração dos tecidos, normalmente os tecidos mais flácidos aqui da região do palato mole, com a passagem do ar. Mas como a gente está falando aqui entre colegas, mas também para um público
leigo, digamos assim, o que é palato, né? Palato duro é essa região do céu da boca, essa parte mais endurecida, e palato mole é a continuação. Então, quando o ar passa pelo nariz ou pela boca, gerando vibração desses tecidos, ou porque tem obstrução, ou porque tem uma certa flacidez, isso é o ronco, né? Nada mais é do que esse barulho pela passagem do ar por um caminho mais estreito ou mais flácido. Na verdade, Perfeito. é isso. E a gente elenca quais são as causas mais comuns e a gente tem que observar num paciente roncador. Quais as características você observa logo à primeira vista? Bom, no exame físico de um paciente que ronca, a primeira coisa que a gente precisa observar é o aspecto da face em si, né? Isso qualquer pessoa à distância pode ver. Como assim? Se aquele paciente está com o olhinho mais cansado, se aquele paciente tem um rosto que a gente chama de respirador oral, sempre de boquinha aberta, se tem o queixo mais para trás, que seriam os perfis faciais que a gente chama de classe 2, ou às vezes até aparentemente o queixo para frente, que é o perfil classe 3, que parece até que tem mais espaço, mas na verdade essa parte de cima, que é a maxila, é mais retrusa. Entrando um pouco no exame físico otorrinolaringológico, que é o nosso dia a dia, né? A gente observa o nariz, os desvios de septo nasal, muito embora o papel do nariz na gênese e na melhora do ronco ele seja limitado, a gente já sabe disso, mas principalmente no exame físico, o exame da garganta, né? O quanto esse tecido mais amolecido, esse palato, tá abundante, tá? É o que a gente chama também muitas vezes em palato em web. O quanto a úvula, que é essa campainha, né, da garganta, é aumentada. E qual o tamanho das amígdalas? São estruturas que, de uma forma geral, contribuem para a gênese do ronco e que a gente consegue observar num simples exame físico como possíveis causas. No caso das crianças, uma das causas é o aumento de adenoide, que aí no exame físico, olhando assim a olho nu, eu não consigo identificar. Então, eu preciso fazer um exame, normalmente, que nós otorrinolaringologistas fazemos, são as nasofibroscopias, que é o quê? Eu preciso enxergar dentro do nariz. Então, para isso, eu ponho uma câmerazinha bem fininha e ela vai até o fundo do nariz e mais ou menos nessa altura eu consigo ter uma noção do tamanho que está essa adenoide. Existem alguns exames de imagem, mas o exame de filmar, que é a nasofibroscopia, ele comumente é um exame preferido por nós. A gente consegue ver com mais fidelidade esse tecido. Correto, perfeito. Daniele, e como você enxerga assim, essa proporção de pacientes? Na verdade, a maioria das pessoas ronca ou é uma coisa mais relacionada a pacientes com aspectos anatômicos específicos? Como você define isso? Certo. Nem todo mundo ronca, mas é algo que é bastante comum, né? E sempre foi visto como uma questão social, né? Então, acho que o nosso alerta maior é para que a gente consiga informar, né? E que todos entendam que o ronco é sinal de que algo a mais, né, está acontecendo ali com o indivíduo. Então, nós temos uma grande quantidade, não só de adultos que roncam, de crianças também, né, que roncam, mulheres. Então, a gente tem uma proporção aí, né, maior nos homens, né? É claro que a obesidade, ela conta, como a doutora Eliciane já falou, esses aspectos, né, da via aérea respiratória, né? O aspecto facial também é muito importante, mas indivíduos magros também roncam, né? Então, esse tecido amolecido, ele pode não estar tão claramente visível para a gente, né? Mas é um alerta e a sugestão é que, né, ao primeiro sinal, né, mesmo que a pessoa não saiba que ronca, mas que tem um companheiro, que tem um parceiro, um familiar, é importante pedir ajuda o quanto antes. Sem dúvida. E eu considero assim, a proporção de mulheres, ela existe e é notória, principalmente após o início da menopausa. Com essa questão da mulher apresentar um ronco, eventualmente a gente recebe as mulheres, né, com essa queixa que o marido está reclamando do seu ronco. Ou seja, nem sempre é o que todo mundo espera, né? Que o homem ronque e a mulher não. E eu vejo que a mulher ela é pega um pouco mais, de certa forma,
isso gera um constrangimento maior quando a mulher se pega como roncadora e ela busca ajuda imediata, ela tem mais proatividade nessa busca. É verdade. E esse constrangimento acontece com o companheiro, mas às vezes, se a pessoa é solteira, ela tem que dividir quartos em viagens e em outros locais. E quando ela se depara com a queixa do ronco por outra pessoa, ela fica bastante assim, preocupada. Então, a abordagem da mulher, a gente não pode esquecer que ela está um pouco subvisualizada ainda. E a gente tem que fazer uma busca ativa, ao meu ver. Porque talvez a proporção seja até um pouco maior. Em crianças, a gente tem uma estatística de que aparentemente uns 12% das crianças roncam. Isso já é um estudo antigo, mas você, como otorrino, que faz basicamente a sua arte da cirurgia infantil, a cirurgia do ronco na criança ela é mandatória a partir do sintoma relatado pelos pais, ou você ainda vai buscar assim, uma confirmação, obviamente, e solicita exames de polissonografia? Como você vê? Você ainda quer realmente pesar a gravidade do sintoma, Aliciane? Uhum. Então, antes da gente entrar nessa questão do sono infantil, eu queria só fazer um adendo aqui sobre o sono da mulher. Eu tenho pego muitas mulheres, Paulo, e o que é interessante? Ao longo da vida, sempre foi o homem que roncou mais. E aí, de repente, a mulher ali por volta dos 45, quando começa a entrar no climatério, hoje em dia, infelizmente, cada vez mais cedo, né? 50 anos, a mulher se depara com aquela realidade. E aí, ela passou a vida inteira falando, você ronca demais, vira pro lado, você tá roncando igual um porco, às vezes a gente ouve isso. Mas quando a mulher escuta do marido que ela ronca, exatamente, aí ela fica, né? Eu comentei, realmente. Extremamente ofendida. É um constrangimento que para ela é uma ofensa, né? Exato. O homem está roncando no fim de semana lá no sofá da família e todo mundo brinca, né? Exatamente. Mas a mulher, ela se considera aquilo como de fato, como deve ser considerado algo importante. Exato. Né? Não só importante como ofensivo, né? Eu já recebi mulheres que elas me relataram que foi a gota d'água para um divórcio, por exemplo. Você acredita que ele falou que eu roncava igual uma porca, doutora? Eu falei, você já falou isso com ele quantas vezes na vida, né? Então, e outra coisa, as mulheres que estão solteiras nessa idade, elas ficam muito constrangidas de começar um novo relacionamento, né? Eu já tenho tido uma população que me procura também com essa preocupação dos relacionamentos vindouros, né? Que Exato. não querem se demonstrar esse sinal do ronco, né? Perante o proponente, né? E o que eu vejo, assim, que as mulheres, como são normalmente muito resolutivas, e eu faço a parte cirúrgica do sono, então elas chegam para mim falando, doutora, eu sei que você opera, eu quero fazer uma cirurgia e quero ficar curada. E, na verdade, não é bem assim. É muito mais complexo tratar o ronco de uma mulher na perimenopausa ou na menopausa. A Dani pode explicar isso muito bem para nós, né? O tratamento, a gente vai chegar logo mais. Eu queria só pontuar mais alguns detalhes a respeito da questão do ronco como um sintoma e o que ele proporciona de gravidade, porque a gente precisa entender que não é só pelo barulho ou pela estética ou pela reclamação do familiar parceiro. Ele tem um componente que é agressivo para a sua saúde e as pesquisas já demonstram isso. Diretamente, uma correlação direta entre ronco e doenças cardiovasculares, por exemplo, a ateromatose carotídea, pela vibração dos tecidos musculares do pescoço, favorecem
essa resistência maior da artéria carótida e evolução para a ateromatose. E também a relação direta com hipertensão, porque quando a gente imagina que seria a apneia causadora da hipertensão também, que já está comprovado, agora o ronco chega mais cedo e a gente tem esse dado de que alguém que ronca, a gente já tem que vincular uma provável hipertensão em início, em evolução, né? Mesmo que seja o famoso ronco essencial, o ronco primário, aquele ronco que é só o ronco, ele não tem consequências de sintomas diurnos. O paciente acorda bem, acorda e vai, e nem sabe que ronca, os solteiros principalmente, né? Ele vai deixando, mas ele já pode estar subclinicamente com o desenvolvimento da hipertensão. Exato. E essa questão de não saber atrasa muito. Somente quando ele casa, a esposa começa a detectar isso e sob pressão ele nos procura, né? O homem agora, falando um pouquinho da minha ala. Então eu acho que assim, um desenvolvimento muito lento, gradual, que ninguém presta atenção. E só vai perceber quando já está lá na frente, já evoluiu muito, né? O ronco é a ponta do iceberg. Teve acho que foi uma aula que nós demos para a Rede DAS até, em alguma das semanas do sono, sim. Que a gente falou muito, trouxe muito a seguinte dúvida. Se você entra num consultório de cardiologista, por exemplo, a seguinte reflexão, na verdade, e ele fala, olha, você tem hipertensão, ninguém sai do consultório falando assim, não, tá bom, deixa pra lá, tá tudo bem. Se você começa a ter um sangramento, uma dor de cabeça, todo mundo vai entender que aquilo ali é um sinal de alerta, é um sintoma de uma doença. Assim é o ronco. Não é normal uma pessoa roncar e ter pausas na respiração à noite. Isso vai trazer consequências. É óbvio que quanto mais ronca, quanto mais grave a apneia, maior e mais cedo a consequência vem. Mas o que a gente quer alertar é que isso não é um sintoma que a gente pode continuar levando na brincadeira. Mas, felizmente, e eu comemoro quando eu vou passar no aeroporto, eu vejo os homens com seu CPAP, todo mundo já está começando a incorporar isso como uma questão básica de saúde. E a partir desses eventos da Semana do Sono que a gente começa a criar uma consistência, né, nessa divulgação de conhecimento para o público que começa a perceber e buscar assistência médica por conta do ronco primário essencial, né? Daniele, como você observa o ronco do ponto de vista de diagnóstico? A gente tem assim, o relato do testemunhal, né, do familiar ou do companheiro, e isso já é o bastante. Como você aborda? Você solicita mais algo para confirmar? Certo. Na verdade, assim, falando desses alertas, né, que a gente faz, né, especialmente na Semana do Sono, talvez, né, voltar um pouquinho atrás, né, quando a gente fala na criança em desenvolvimento, com perfis faciais, né, que podem ser perfis de maior risco, e essa criança, às vezes, passa a vida inteira com essas características, sem o devido diagnóstico, e lá na frente, né, se identifica um ronco, uma apneia jamais, né, instalada. Então, na visão da fonoaudiologia, o roncador ou o respirador oral sempre esteve na nossa clínica, né? As crianças muito pequenas são aquelas crianças que ficam com a boca aberta, que são, né, super ativas durante o dia, que não dormem bem, que têm dificuldade de aprendizagem, né? Então, o nosso alerta também é para essa população infantil, para os seus familiares, para que busquem, né, uma avaliação otorrinolaringológica, né, para verificar se tem fatores obstrutivos, e mais do que isso, né? Então, o ronco, como a gente está falando,
sono é um alerta e precisa de investigação. Né? É somente o ronco? Né? Até que ponto isso é essa pontinha do iceberg e as apneias estão ali por trás? Porque aí sim as consequências são muito maiores, né? Do perfil físico, cognitivo, de aprendizagem, comportamental. Né? Então, um exame que seria, né, indicado, que são as polissonografias, né, são importantes para poder até descartar que não seja a apneia, que é somente o ronco, e aí a gente direciona melhor os tratamentos. Né? Entendo. E hoje em dia a gente tem essa tecnologia digital muito próxima. A gente pode ter apps que são fáceis de manusear e captar o sinal do ronco. Então, eu vejo que a gente já tem como consolidar essa mensuração do ronco de uma forma mais prática. E eu recomendo que isso seja feito cada vez mais em todos, como se você monitorizasse sua frequência cardíaca, por exemplo. Então, eu vejo que a gente... Obviamente, o paciente, às vezes, no passado, levava a gravação do ronco. Eu gosto muito quando leva o vídeo, porque o vídeo a gente pode perceber também o esforço respiratório, aquele sofrimento respiratório que já é indicativo de uma resistência respiratória e apneia. Mas, hoje em dia, a gente tem esse aspecto prático de aparelhos de celular que captam esse sinal. E também eu recomendo, aí que está chegando muito, a questão da poligrafia tipo 4, que é uma forma bem consistente de você ter esse gráfico, né, de roncos e até para comparar posteriormente a evolução do tratamento, correto? Então, o diagnóstico, quando ele é fechado, o diagnóstico é muito simples, né? É bem tranquilo, não tem segredo. Aí o paciente já quer realmente buscar uma saída, um tratamento satisfatório. Aliciane, você começa por onde? A gente está falando de adulto, né? Sim. Tá, eu começo explicando que a doença é multifatorial. Eu começo com uma boa conversa, para que a pessoa não ache que ou a cirurgia, ou o CPAP, ou a fonoterapia, ou o aparelho intraoral, ou o que quer que seja a terapia instituída, seja única, resolutiva e o final da linha. Então, boa parte da minha conversa é educação. Tem um estudo que eu amo, que fala que muito mais do que a solução para o problema do paciente, o que ele quer é entender o que ele tem. Então, eu passo muito tempo nisso, explicando que a apneia é uma doença evolutiva, semelhante à hipertensão, por exemplo, que a gente vai tratar é um filme que está rodando, que o que a gente vai fazer é tentar parar um pouco o filme ou tentar deixá-lo em slow motion, mas que ele sempre vai ter que estar revisando aquilo, e aí depois que a pessoa entende o que é as consequências, aí eu venho para as opções. Eu gosto muito de conversar com meus pacientes assim, olha, houve um tempo que a gente, médico, isso na medicina como um todo, chegava para o paciente e falava, olha, o seu tratamento é esse. Mas o mundo mudou, a medicina mudou, né? A gente sabe que nos estudos hoje, a opinião do paciente, ela é muito importante, quase equiparada ao que tem evidência científica. Então, hoje eu falo muito para o paciente que é como um cardápio. A gente tem essa opção. O ideal para o seu caso é esse, mas é melhor subtratar do que não tratar. E aí vou traçando todas as opções, deixando sempre claras as opções clínicas e as opções cirúrgicas. E o que eu vou falar aqui é uma opinião pessoal, tá? Isso aqui não é de artigo nem de livro, mas obviamente, como eu atuo na parte cirúrgica, eu deixo sempre muito claro as opções cirúrgicas e qual a expectativa em cada uma delas. E gosto muito de reforçar as opções cirúrgicas, quão mais jovem seja o paciente. E desaconselhá-las quão mais idoso seja o paciente, né? Então, eu vou muito para esse lado, colocando as opções, trazendo o paciente junto comigo para um bate-papo, escolhendo a melhor opção do que eu impor um tratamento e o paciente vai sair ali com um papel e vai acabar não aderindo, né? Então, a abordagem de um tratamento, ela passa
por uma abordagem mais genérica, mais ampla. Então, a gente se depara com necessidades de mudança de comportamento, de estilo de vida, de perda de peso, de alimentação saudável, de atividade física, algo comum a todas as orientações de todas as especialidades médicas, não é? Porém, a gente precisa abordar mais diretamente esse ronco. Então, eu vejo que há uma opção que hoje em dia ela cada vez me conquistou mais e está aqui de uma forma presente com a Daniele. Eu vou querer perguntar para você, Daniele, a fonoterapia do sono, qual é a atuação dela dentro do sono? É só no distúrbio respiratório? Como é que você me explica isso? A gente pode, né, classificar, né, em duas linhas, né, em duas vertentes. Quando a gente fala da fonoaudiologia como tratamento, a gente está pensando no distúrbio respiratório do sono, né, ou os roncos ou a apneia obstrutiva do sono. Mas existem várias outras consequências que, né, vêm, né, de distúrbios do sono que afetam também a fonoaudiologia, né? Então, quando a gente pensa em comunicação humana e todas as suas interfaces, o sono tem uma ligação muito direta. Então, a gente pode falar da audição, a gente fala, né, da própria aprendizagem, da leitura e da escrita, as dificuldades escolares, elas podem, né, estar acontecendo em razão de um sono de uma pouca qualidade ou, né, uma pouca quantidade também. Então, são consequências, né, que vêm do sono e que acabam, né, caindo no consultório da fonoaudióloga, né, do fonoaudiólogo. Então, a gente precisa primeiro entender, né, o que é esse distúrbio do sono que a criança tem. E aí a gente vai fazer as investigações, né? Então, normalmente, uma criança que chega com tais características, a gente pede, né, primeiro uma avaliação otorrinolaringológica para poder descartar a parte anatômica, obstrutiva. E quando isso acontece, a terapia ela vem junto para poder consolidar, né, e reforçar esse padrão de novo padrão de postura, novo padrão funcional das estruturas faciais. Sim. Inclusive mastigação, deglutição. Sim. Não é só questão respiratória, mas também deglutição e mastigação que você precisa corrigir. Sim, não sim. É? Então, essa visão que a fono traz, ela é bem completa em arestas que a gente vai deixando em aberto. Concorda? Sim. E me diga, a fonoaudiologia do sono já é uma área de atuação dentro da Academia Brasileira do Sono. Existem regras de acesso para os profissionais fonoaudiólogos que estão em busca dessa atuação? Isso, nós tivemos agora no último Congresso, né, Brasileiro do Sono, a publicação de um consenso da fonoaudiologia do sono, né, onde lá a gente coloca realmente, né, quais são, né, os critérios, né, principais, o que é necessário para que um fonoaudiólogo do sono, né, de fato tenha capacidade e atue, né, com excelência na área do sono. Então, o fonoaudiólogo, quando a gente pensa no tratamento, né, dos distúrbios respiratórios, a gente tem uma especialidade da fonoaudiologia que é a motricidade orofacial, né? Então, nós vamos avaliar e propor, né, terapias que vão organizar esse sistema neuromuscular, facial e faríngeo, né? Então, aí as funções do sistema estomatognático, né, como a respiração, sucção, mastigação, todas elas estão envolvidas. A fala, a voz, né? Então, são áreas, né, que a fonoaudiologia domina. E a partir dessa especialidade, a gente precisa também entender o sono, né, o sono normal e as suas patologias, né? Então, essa capacitação do fonoaudiólogo do sono, ele perpassa realmente essa especialidade. A gente busca uma certificação junto à Academia Brasileira de Sono. Então, existem provas que regulamentam, que vão te dar essa certificação. Então, tem uma prova de experiência, uma prova oral, uma prova escrita, e aí sim você sai com a certificação para atuação dentro do sono. Ótimo. E a terapia em si, ela é uma terapia que é feita através de sessões semanais e existe uma frequência, um tempo de duração. Resume rapidinho para a gente.
Certo. Todos que entram no consultório, eu brinco assim, que a gente vai ser amigo até os 120 anos, né? Porque a gente está falando de musculatura, a gente está falando de hábitos, né? Comportamentos. Então, a terapia miofuncional, que é essa terapia, né? Que a gente organiza e elege estratégias para poder, né, fazer essa organização da musculatura orofacial, das funções, né, orofaciais, elas, né, acontecem a partir de uma avaliação. Né? Então, essa avaliação vai nos dizer e vai traçar o planejamento para a terapia. Então, normalmente, né, o meu trabalho, a gente inicialmente começa com uma intensidade maior, com uma frequência maior, e a gente sabe que, né, pelos estudos também, que por volta de 3 a 6 meses é o período que a gente tem essa mudança do padrão muscular. Né? Então, essa primeira fase seria mais intensa, mas há necessidade, né, da gente devolver, por exemplo, o paciente para os médicos, né, para que continue esse acompanhamento, e a gente monitora também a evolução por meio de aplicativos ou por meio das polissonografias, e eles precisam aprender, né, a estimular essa musculatura também ao longo da vida. Né? Então, a gente começa com um período mais intenso e depois a gente vai espaçando e a gente vai monitorando a cada 6 meses, anualmente, assim como é e como deve ser nesse paciente voltando aos médicos para poder acompanhar. Perfeitamente. E me diga também, ela é muito válida quando a gente faz associação com outras terapias. Então, aqui a gente não tem o representante da odontologia do sono, que estiveram agora há 2 dias atrás. Vocês podem buscar lá no YouTube o encontro da Semana do Sono com os representantes da odontologia, que é uma área de atuação em sono também, que aborda o ronco de uma forma muito eficiente, e eles tratam, vamos dizer, simplificadamente, com o tratamento de aparelho de avanço mandibular intraoral. É super interessante e eficaz para casos de ronco, apneias de grau leve a moderado. E que, porventura, a fonoterapia ela entra muito bem também nesse tratamento combinado. A fonoterapia também pode entrar bem associada aos procedimentos palatais, né? Que hoje a gente já tem algumas novidades na área. Esses procedimentos palatais, Aliciane, você que também já fez um curso super interessante a respeito, são pouco invasivos a priori. E eu acho que seria assim, muito bom se a gente tivesse maior relação com a fonoaudióloga, tal como com os odontólogos. Então, essa interação ela é necessária, porque o médico, às vezes, ele deixa só, vamos dizer, a receita dele, aquela receitinha de bolo dele, né? Uhum. E se pudesse contar com o tempero da fonoaudiologia, da odonto, o paciente tem um ganho muito válido no resultado final. Sim. Mas, voltando, os procedimentos palatais, como você enxerga e a partir de quando você avança para uma cirurgia um pouco mais concreta de faringoplastia, o vulopalato, além da septoplastia e tudo mais. Uhum. Bom, para a gente indicar a cirurgia, primeiro o paciente a gente tria pelo índice de apneia, digamos assim. Então, nos casos de roncopatia simples, aquele paciente que só ronca e a polissonografia dele veio normal, na apneia leve, e nos casos de apneia moderada, em que o paciente tem uma anatomia favorável, eu brinco muito que não basta querer operar, a pessoa tem que ser um candidato forte, né? Porque, na verdade, a cirurgia hoje ela não é mais uma cirurgia de retirada, de remoção, de extirpação de tecidos. É uma cirurgia de reposicionamento de tecidos. Então, hoje eu não preciso mais selecionar o paciente que tem uma obstrução muito significativa, como era a seleção lá naquelas classificações de Friedman para o paciente da óvulo-palatoplastia, né? Em que eu só tinha como operar um paciente que tinha uma amígdala extremamente grande, aquele que o próprio paciente falava assim, aqui, doutora, eu mesmo sei que a minha amígdala é grande, o paciente praticamente se indicava, né? Então, hoje, para
para os procedimentos palatais, eu consigo selecionar, por exemplo, os pacientes que não têm a amígdala tão grande, mas que têm o excesso de tecido que é o palato em web. Mas eu explico muito também que não é só uma questão de reposicionar a musculatura, ela tem todo um remanejamento e aí é onde entra a fonoterapia coadjuvante. Então é muito comum, e a gente faz muito essa parceria, né, Dani, de eu operar o paciente e se houver, e é comum acontecer um certo grau de ronco residual ou de apneia residual, porque é o que eu falo sempre, que tratamento de sono e de ronco não é só corta e cola. Não é só você ir lá com as próprias mãos e resolver. É muito mais complexo. Há teorias que falam de uma alteração neuromuscular. É como se o sistema neurológico desse o comando e a musculatura não correspondesse àquele comando, né? Enfim, tem várias teorias, mas o que eu quero dizer é que é muito mais do que cortar e suturar. Então, de forma objetiva, quais são os pacientes elegíveis à cirurgia do ronco? Os pacientes que têm uma anatomia favorável. Comumente, essa anatomia se resume a amígdalas aumentadas, no caso das crianças, adenoides aumentadas, e tecido palatal em excesso ou posicionado no lugar errado. Esse paciente, quando eu uso a polissonografia, comumente são os pacientes que têm uma polissono normal, apneia leve, apneia moderada. A gente sabe que o índice de apneia, ele não é o parâmetro perfeito do mundo, mas na prática ali, ele nos guia muito, observando sempre se tem muita dessaturação ou não, se tem comorbidades, síndromes, enfim. E até para o paciente que tem apneia severa, que tomou raiva do CPAP, não quer mais usar CPAP, doutor Paulo já está olhando para cima agora, né? Mas não deixa de ser uma opção, né? E que, por exemplo, eu já tive pacientes que já tentou o CPAP, de todo modo não conseguiu, não tem indicação de cirurgia ortognática, ou não quer fazer cirurgia ortognática, não pode usar o aparelho intraoral porque tem alteração ou dentária ou de ATM que impede, e aí a gente já vai sabendo que vai ser um subtratamento, mas que subtratar é melhor do que não tratar, e a fono entra como uma complementação. Então, não é a terapia de escolha, eu deixo sempre isso muito claro, mas é uma possibilidade. Então, de modo geral, depende da anatomia e depende do grau de apneia daquele paciente. Compreendo. Agora, no acompanhamento do paciente com ronco, ele sempre, obviamente, a gente pode mensurar isso, se há ronco residual, se você tem realmente um resultado que dê felicidade para o paciente, que ele fique satisfeito com a abordagem. Vocês creem que é possível ter um desfecho favorável quando a gente aborda isso de uma forma mais ampla, mais completa? Porque o que eu entendo, às vezes, não é uma única solução. Se você tentar só uma saída, você vai ter, pode, sim, até ser um caso leve, alguma coisa mais branda, mas você vai deixar um pouquinho de atraso nesse tratamento completo, e aí você perde o paciente, dali a pouco ele volta já com a apneia do sono. Então, acho que se você bloquear a evolução ali no ronco, a chance de dar certo é muito grande, né? Então, não perder essa chance de tratar o ronco de uma forma definitiva, porque às vezes é a minha impressão, mas tratar ronco não é algo, vamos usar só um aparelho e ele vai usar aparelho para o resto da vida, não é? A gente tem que, quando você quer ir ao médico para ter uma conclusão, você quer algo mais em longo prazo e definitivo, né? Sim. Então, eu concordo também que a cada faixa etária a gente tem opções diferentes, né? Sim. E quanto mais avança o tempo, menor o tônus e a flacidez, e aí já não é nem o fator anatômico, é o fator funcional que está em jogo, né? E eu acredito que a terapia fonoaudiológica, a gente tem um ganho até no sentido de promoção de saúde e educação, né? Então, como nós estamos
né, mais frequentemente com o paciente, a gente tem essa possibilidade de educá-los, Exato. né, e de colocar, de fato, a importância dessa continuidade, né, do acompanhamento mesmo a longo prazo. Então, a gente reforça muito tanto as consequências negativas quanto a necessidade desse tratamento, né, mais inicial, né, mais precoce mesmo, né, o máximo possível. E sabe uma coisa interessante? Com certeza vocês enfrentam isso no consultório. Muitos chegam, hoje mesmo, atende paciente assim, doutor, então, é porque eu estou roncando, mas eu vou perder peso. Eu vou perder peso e vai melhorar. E é claro que a gente sabe que a base do tratamento é mudança do estilo de vida, perda de peso para quem precisa perder peso, muito embora o ronco não seja privilégio de pacientes acima do peso, né? E aí, às vezes, eles mesmo querem sair com a conduta de que é apenas perder peso. E a gente não pode perder a oportunidade de tratar aquele paciente ali no comecinho da história. Eu falo sempre assim, olha, tudo bem, esse raciocínio vale da criança até o idoso, e independente do grau de apneia, eu falo assim, tudo bem você querer postergar, mas quanto mais você demora, mais sequela você tem, mais difícil fica o caminho de volta. Então, não é um bom negócio. E eu falo muito sempre, brinco com eles, que, por exemplo, não estou desmerecendo o trabalho do nutricionista, vocês vão entender o meu raciocínio, mas que doce faz mal, que doce engorda. O que eu quero dizer é que o que comer, a maioria de nós já sabe. Por que a gente marca um nutricionista e quer ir? É muito mais pela vigilância. Então, o paciente, quando ele tem a vigilância da Daniela, tem a vigilância do médico ali a cada 6 meses, a cada 1 ano, ele pensa assim, opa, calma aí, eu não posso deixar meu sono de lado, não posso ficar roncando. Nossa, daqui a pouco o doutor Paulo vai me perguntar do meu sono, a Aliciane. Enfim, então é importante esse acompanhamento. E a gente não perder de vista de que é uma doença que pode evoluir, que provavelmente vai evoluir, que a gente precisa estar sempre cuidando, né? É um distúrbio respiratório do sono, né? É classificado como outras causas dentro da classificação internacional do distúrbio do sono. O ronco, outras causas de distúrbio respiratório, distúrbio do sono. Então, mas não deixa de... Não é porque é classificado como outras causas que a gente vai menosprezar essa causa, né? E já partir, não, ainda não tem apneia, ainda não é, nem apneia leve. E algo que eu tenho percebido, às vezes, é esse menosprezo pelo tratamento inicial. Compreende? Porque você tem que saber tratar, acho que os casos avançados teoricamente, mais fácil. Ele está ali na sua cara, visível. Agora, os casos invisíveis é que você tem que agir mais minuciosamente, de uma forma mais perfeccionista. É leve, mas por que é só leve? E como é que eu vou atingir esse grau de ronco leve, de ronco primário? E não deixa de ser importante. Sim. E o tempo passa. E a gente não amarrou isso, né? Verdade. Ficou... É uma autocrítica que eu já me fiz e que eu cheguei à conclusão que eu tenho... Como a minha vida na medicina do sono sempre foi algo muito perceptível do meu caso. Então, o que buscar, o que fazer, o que eu gostaria de fazer para mim, né? Um tratamento que coubesse num caso de ronco primário, se eu tivesse essa informação lá atrás, ou apneia leve, depois moderada, depois severa, né? Sim, Tudo sim. É bem uma contínuo, escadinha, né? De evolução. Então, eu queria agora pedir para vocês concluírem assim, a ideia de como vocês têm isso arraigado no seu dia a dia, de como o que é o ronco para cada um de vocês, não do aspecto teórico, mas do aspecto de percepção no seu dia a dia. Bom, eu vou só puxar um asterisco de uma pergunta que você me fez, eu acabei não respondendo, quando eu peço polissonografia nas crianças, né? De uma forma geral, quando a criança chega com queixa de roncos e é uma criança ou que tem síndrome, ou uma criança que já operou, mas que continuou roncando,
ou uma criança que tem aquela queixa que a mãe fala assim, ronca, o pai fala ronca, não ronca. A avó fala ronca sim. Então está sempre ali na dúvida quando a gente precisa traçar se o tratamento vai ser clínico ou cirúrgico. Então, obviamente que se eu pudesse, eu falo sempre que a gente tem um privilégio, graças a Deus aqui em Brasília, de ter bons serviços em que a gente tem acesso à polissonografia infantil. Isso é um privilégio, porque é um exame definidor na conduta, que normalmente em crianças é cirúrgica, ou seja, uma conduta importante. Então, na prática, a polissonografia fica mais para aqueles casos ali meio limítrofes de quando a clínica não é tão clássica. E em alguns casos, na vida real, quando a clínica é clássica e os pais não querem enxergar que aquilo é clássico. Então, a gente demonstra isso em números. Eu concordo com você, eu insisto com a nossa classe de otorrinos de que o exame de polissonografia, ele embasa o caso, ele concretiza a sua conduta como se fosse um carimbo. Exato. E que você pode mostrar para os responsáveis, né, que realmente a prova de que a apneia em criança é algo grave, mesmo que seja leve. Né? E que o tratamento já está ali. E mais um alerta, né, que a gente vê muito, e já existem estudos nesse campo, que atrasos de aquisição da fala, então aquela criança que pode demorar mais tempo a ter os fonemas instalados, isso tudo pode ser também devido a um distúrbio do sono. Né? Então, esse alerta, essa educação aos pais, aos familiares, e informação de uma maneira geral, é extremamente importante para a gente tratar lá no comecinho. Né? Justo. Agora, a gente já está com o tempo esgotado. Vamos agora para as considerações finais. Quem pode começar, Daniela? Foi um privilégio, né, estar aqui também com vocês, né, com essa parceria, né, profissionais incríveis que eu admiro pessoalmente, profissionalmente. E é um privilégio também poder estar dentro de uma equipe onde a gente troca muito, né? Então, esse trabalho que a gente sabe que é multiprofissional é o que faz a maior diferença, né, nessa assistência ao paciente que tem ronco ou que tem apneia obstrutiva do sono, esse acompanhamento a longo prazo e por várias especialidades. Eu acho que o contato com esse paciente, os benefícios são muito maiores. Obrigado pela presença. Ela é nossa chave de salvação. É verdade, é verdade. E você, bom, Luciana? eu quero também agradecer, né, mais uma vez o convite. A gente sabe que essa parceria aqui não é aqui diante das câmeras, a gente realmente vive isso o ano inteiro, né, Paula? É um privilégio estar num lugar em que a gente tem tantos acessos. Eu falo muito isso, mas agradecer também, né, a quem está nos assistindo, aos nossos amigos, aos nossos pacientes, e deixar, para finalizar, o alerta de que nós não estamos falando de um barulho, de uma brincadeira. O ronco não é algo que a gente pode negligenciar. Eu estou falando em crianças, por exemplo, de um barulho que pode e provavelmente significa que está faltando oxigenação naquele cérebro, que está faltando oxigenação quando aquela criança está lá na fase mais profunda do sono, e porque não tem aquela oxigenação, aquela criança não vai produzir perfeitamente ou como deveria o hormônio do crescimento, que é o GH, e aí ela vai crescer menos, o hormônio antidiurético, e aí ela vai fazer xixi na cama até 8, 9 anos, muitas vezes, e vai ter um constrangimento social que poderia ter sido evitado. Eu estou falando de uma criança que poderia ter uma face muito mais bonita e ocupar muito menos os nossos consultórios, como os adultos ocupam, ou os consultórios dos dermatos. Quantos de nós estamos Você não, mas eu, por exemplo, fui uma respiradora oral não operada na idade certa, e até hoje é muito trabalhoso fazer a organização da face. Eu falo brincando, mas muitos defeitos estéticos, eles se instalam desde a infância. Eu estou falando de postura, enfim. Na idade adulta, eu estou falando de um aumento do índice de AVC, Paulo, eu acho tão chocante, os estudos mostram em 9,8 vezes. Um quadro de Alzheimer que pode abrir 10 anos antes em pacientes que têm apneia grave, ou seja, doenças que poderiam ser evitadas com tratamentos que muitas vezes, obviamente como todos, são muito mais simples de serem instituídos quando a gente está tratando ali a prevenção ou o início do processo. Então, ronco não é brincadeira, ele provavelmente sinaliza uma doença que deve ser tratada para evitar doenças muito piores. Obrigado, Luciana. Também você é show de bola. Bom, meus amigos, obrigado aqui
por terem ficado com a gente, tá? Eu só gostaria de citar uma frase de um autor inglês, ele é o Anthony Burgess, ele é o autor daquele livro e filme Laranja Mecânica. É a frase mais assim, sui generis que eu conheço a respeito de ronco. Ele diz assim, se você sorri, todo mundo sorri com você. Se você ronca, ninguém vai dormir com você. Portanto, se você se identificou com o tema, busque ajuda médica, ajuda especializada, multiprofissional, tá? E com certeza há solução, há saída quando você busca profissionais que realmente estão atualizados e com toda a tecnologia e acesso de tratamento que vocês merecem. Agradeço mais uma vez, obrigado à Academia Brasileira do Sono, aqui o Distrito Federal está representando vocês e espero continuar realizando esses podcasts ano após ano, quando alguém me suceder. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.